galera, tudo tranquilo? Nós vamos trabalhar aqui a ditadura civil-militar no Brasil, pegando um aspecto primordial, que são os movimentos de cultura e contracultura, relacionando ao que veio antes, a crise do populismo e a ditadura militar em si, ok? Primeira coisa que você deve sempre lembrar, entre os anos 1960 e 1980, nós tivemos a efervescência de diferentes movimentos culturais no Brasil. Movimentos culturais esses que nasceram em período anterior, desde JK, Cinema Novo, MPB, Bossa Nova, melhor dizendo, Bossa Nova, Cinema Novo, um Brasil diferente surgia. Que Brasil diferente era esse? Era um Brasil urbano, era um Brasil industrial, era um país ligado ao que estava acontecendo na Europa, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos. Como área periférica do capitalismo, queríamos nos engajar e nos aproximar desses movimentos políticos, culturais e econômicos que aconteciam na esfera central do sistema capitalista. Aqui no Brasil, no período anterior à ditadura militar e que vai até o seu fim, houve um grande debate entre intelectuais, entre artistas, entre jornalistas, que era o fazer a arte. Fazer arte deveria ser fruto da sensibilidade do indivíduo, homem ou mulher, que se expressa através do canto, da escultura, da pintura, do teatro, da representação e assim por diante. E a arte é um elemento puro que deve desenvolver sensorialmente as pessoas e sensibilizá-las e assim por diante, ou a arte obrigatoriamente deve ter uma mensagem politizada. Aí era o debate entre a arte engajada e a arte alienada. A arte que não se preocupava em informar, a arte que não se preocupava em formar cidadãos críticos em relação à realidade que os cercava, era considerada uma arte alienada. E a arte engajada era aquela que, em cada música, em cada peça, em cada livro, em cada manifesto, havia toda uma racionalização para promover um despertar da classe trabalhadora, da classe estudantil, para o mundo de exploração em que eles viviam e de que maneira eles deveriam reagir. Um exemplo de arte engajada eram os Centros Populares de Cultura ligados à União Nacional dos Estudantes, a UNE. Esse movimento cultural, iniciado um pouco antes da instalação da ditadura, promovia a arte popular, promovia a arte engajada nos bairros centrais e de operários, através de festivais de música, através de apresentações teatrais, exposições de fotografia e assim por diante. E o CPC tinha o objetivo de formar cidadãos críticos, ou seja, que lessem o jornal, ouvissem uma música, participassem de qualquer evento social e percebessem ali se havia intenção ou não de explorá-lo, menosprezá-lo e assim por diante. Um exemplo de arte alienada para alguns eram os festivais de canções promovidos pelos rádios e que explodiram no gosto popular, mais ainda quando foram para a TV, e os mais famosos festivais foram os da TV Record. A TV Excelsior também tinha os seus festivais de música. Por que eu disse que alguns consideravam engajadas, outros não? Porque todo mundo se apresentava lá. Você vai ter uma galera como o Geraldo Vandré, que vai apresentar canções de enfrentamento ao regime militar, a clássica dele, né, para não dizer que não falei de Flores, e vai ser detido, preso, punido, perseguido por causa disso, até canções banais que falavam dos afetos juvenis e adolescentes desenvolvidos naquele período, cantado pela galera da Jovem Guarda e assim por diante, certo? Então, você tinha arte engajada, você tinha arte alienada. Mas uma característica comum aí do período era o quê? O povo na rua. Essa manifestação que está aí exposta do movimento feminista da década de 1960, mas todos os movimentos iam às ruas. De arte engajada, de arte alienada, de direita, de esquerda,
o Brasil e o mundo decidiam seus rumos ali na rua. Os diferentes movimentos culturais no Brasil sofreram influência dos movimentos europeu e norte-americano, como eu citei na introdução do nosso tema. O movimento hip, beat, o rock vieram para dentro da cultura brasileira. Não estou dizendo que foi uma mera imitação, pelo contrário, é uma característica muito forte da cultura brasileira, e bem representado pelo conceito de cultura antropofágica do movimento modernista de 22, é a capacidade dos artistas brasileiros de entrar em contato com o que havia em outros países, trazerem para o Brasil e adaptarem à nossa realidade. E foi isso que aconteceu, com todas essas expressões culturais e sociais aí expostas. A Jovem Guarda, por exemplo, buscava descaradamente imitar o Elvis e os Beatles através da sua música, o chamado Iê, 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 que aí era a Jovem Guarda era considerada uma arte alienada, porque falava do cotidiano da classe média urbana, é o carro, é a namorada, é a viagem, é o drama familiar, não se tratava de temas estruturais da sociedade brasileira. Não que eles individualmente possam ser considerados alienados, mas não achavam importante expor isso a partir da sua arte, a partir da sua música. A galera do tropicalismo, é interessante falar isso, pessoas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Costa e etc., na época em que a Tropicália surgiu, eles eram chamados de alienados. Por quê? Porque eles não dedicavam 100% da sua arte à crítica política, à crítica social e econômica. E aí, para aqueles artistas politizados, isso era uma falha sem perdão algum. E a galera da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, Gerry Adriane, etc., de fato não se envolviam em nenhum debate político. Se a Tropicália optava por algumas músicas serem de protesto, outras não, na Jovem Guarda nenhuma era de protesto, nenhuma era de contestação, tá bom? Mas aí de não fazer nada, como é o caso da Jovem Guarda, é exceção. Havia uma contestação, um movimento de contestação social generalizada. Pronto, a Jovem Guarda vai dizer que ela era totalmente acrítica. O comportamento deles dentro da TV, o comportamento deles no seu cotidiano ia de encontro aos padrões morais, né? Eram homens e mulheres muito jovens que bebiam, saíam juntos, trocavam de parceiro com facilidade e tal. Aí isso era visto como algo terrível e errado. Isso também era feito em outros movimentos, como o da Tropicália. Só que a Tropicália ela vai criticar abertamente o modelo de consumo, de vida, de trabalho, e em algumas músicas, em algumas expressões artísticas, vão questionar a desigualdade social. Então, está errado essa miséria, essa pobreza e etc. Porque a Tropicália é um movimento amplo. Eu coloquei aí a música porque são elementos mais conhecidos para o senso comum, mas na Tropicália você tem as artes, com a Hélio Oiticica, você tem cinema, você tem teatro. É um movimento genérico entre diferentes formas de expressão artística, tá certo? Esses movimentos incomodavam demais os militares, incomodavam antes mesmo deles terem chegado ao poder e vão incomodar mais ainda depois que eles chegaram, tanto que todos que contestavam abertamente os militares ou tinham um comportamento errático, aqui como acabei de citar, serão perseguidos por eles. Lógico que quem criticava de maneira mais veemente vai ser mais perseguido. Todo mundo da Tropicália curtiu um período de investigação por parte dos órgãos de repressão. Da Jovem Guarda, nem tanto. E os militares se sentiam à vontade para perseguir esses jovens, artistas, porque eles chegaram ao poder com qual bandeira? Da moralização, de dizer que o Brasil estava perdido, que não tinha rumo, queríamos virar comunistas,
que a sociedade ia virar uma baderna. Então, eles chegam para ajeitar a economia, mas também para impedir o comunismo, ajeitar a economia e também colocar a sociedade brasileira nos eixos da moralidade. E aí, por isso, vai perseguir Deus e o mundo que tinha à sua frente. E eles só conseguiram chegar ao poder e lá permanecer porque o modelo populista de fazer político, de Getúlio, Jânio Quadros, João Goulart, etc., chegou a um nível de desgaste total. Era um modelo já se desfazendo por dentro. Porque não atendia mais às demandas sociais e econômicas da classe trabalhadora. Criaram leis trabalhistas para um bocado de gente, na cidade, no campo não. Qual a resposta que tinha para o campo? Queria fazer reforma agrária, mas não conseguia. Ou seja, os governantes populistas não tinham mais tanto quanto antes, não apenas o poder de persuasão, mas a capacidade de atender às demandas desses grupos sociais tão diversos dentro da nossa sociedade. E os militares acabaram conseguindo muito apoio depois de chegar ao poder, porque eles trouxeram essa falsa sensação de segurança e prosperidade. Primeiro porque era a polícia e os órgãos de repressão eram extremamente violentos, muito violentos mesmo, desde ladrões comuns até presos políticos. E isso trazia um receio das pessoas criticarem o regime militar. A falsa sensação de segurança que seguro não estava, né? Basta lembrar que é durante o regime militar que é fundado o Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil ainda hoje. Então, professor, a gente pesquisando em jornais, não vimos tantos casos de assalto, morte e tal. Era proibido colocar. Você não podia ter uma sessão policial citando quantas mortes tiveram na cidade por conta de latrocínio, né? Assalto seguido de morte. Não podia. Você citava um caso pitoresco e acabou. E acabou. Você não tinha dados ali para poder lhe trazer uma análise mais concreta. Então, trazia uma falsa sensação de segurança, porque eles reprimiam quem discordava e quem trazia dados negativos, e prosperidade. O da prosperidade foi, sobretudo, durante o milagre econômico, né? Como o crescimento era algo em torno de 7% a 11%, criou-se um entusiasmo exposto aí no jornal Globo pelo presidente Médici, né? Ninguém segura este país, porque de fato abriram-se muitas indústrias, de fato você teve muitas obras públicas, de fato você empregou muita gente, mas você não empregou todo mundo, e quem foi empregado era submetido a condições desumanas de trabalho, de carga horária puxada, de falta de equipamento, de tudo de ruim que poderia acontecer. O milagre econômico veio, através de empréstimos externos, trouxe prosperidade, ajudou na consolidação da indústria de base, infraestrutura e etc., mas sabemos que ele trouxe também prejuízos enormes. Na verdade, trouxe mais prejuízo que benefício. Quando o milagre econômico se esgota, ali por volta de 75, e a dívida externa do país dispara, a inflação dispara, e aí fome, desemprego e miséria para todo mundo. Ok? Espero ter lhe ajudado aí no seu processo de estudo. Beijão no coração. Até a próxima, galera.